Em 1984, um famoso professor da Universidade do Arizona chamado Robert Cialdini, formado em psicologia social com especialidade em ciências comportamentais, decidiu colocar em prática um dos seus mais engenhosos experimentos em busca de desvendar os princípios da influência e da persuasão. O plano de Robert era simplesmente entrar nos mais famosos treinamentos de vendas, nas maiores instituições de caridade e nas melhores empresas de telemarketing, usando disfarces. Tudo isso em prol de um único objetivo. Robert sabia que esses ambientes eram ideais para encontrar as melhores técnicas de persuasão utilizadas na hora de fechar grandes negócios, os artifícios mais nobres e comoventes utilizados para obter doações, as principais atitudes adotadas em ligações capazes de aumentar o sucesso de um atendente e várias outras situações em que o êxito final dependesse da utilização do poder do convencimento. Após passar 3 anos nessa árdua tarefa de impostor e descobrir os princípios chaves capazes de gerar estímulos neurais e físicos em qualquer pessoa de modo a influenciá-la a tomar decisões rápidas, Robert escreveu um livro onde ele basicamente estabelece os 6 princípios da persuasão. E, olhando alguns números, eu acho que foi um sucesso, porque o livro virou best-seller em vários países, foi traduzido em 30 idiomas e teve mais de 3 milhões de cópias vendidas e se tornou um dos principais benchmarking do mundo da influência e da persuasão. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer quais princípios são esses, fica até o final, porque esse conhecimento vai te tornar uma pessoa altamente influente ao ponto de ter nas suas mãos praticamente tudo o que depender do consentimento de um terceiro. E, antes de dar continuidade, eu quero utilizar do meu nobre poder da persuasão para te pedir para deixar o like, se inscrever no canal e também ativar o sininho da notificação, porque fazendo isso, o YouTube vai saber que você gosta de assuntos como esses e passa a te recomendar outros vídeos semelhantes. Além, claro, de você mostrar para mim que o conteúdo te ajudou de alguma forma. Sem mais enrolação, vamos ao primeiro princípio. O primeiro princípio elaborado por Robert é o da reciprocidade. É bem provável que você em algum momento da vida já tenha recebido algo de alguma pessoa e isso automaticamente te fez sentir um grande desejo de retribuir o gesto. Essa situação exemplifica de maneira clara a ação da reciprocidade. O ser humano é programado de natureza a retribuir na mesma moeda tudo aquilo que lhe é concedido. Isso vai desde um sorriso até mesmo um empréstimo financeiro. Em outras palavras, nós temos a tendência de sempre retribuir no futuro quando algo de bom é feito para nós. E a grande sacada dessa história é que nem sempre nós devolvemos exatamente na mesma proporção. O mais comum é que as pessoas façam mais do que devem. A partir desse princípio, muitas empresas adotam como estratégia de vendas agregar o máximo de valor a um cliente e tempos depois apresentar uma oferta, pois a tendência da pessoa comprar simplesmente como um gesto de gratidão é enorme. E isso não vale só para negócios. Você também pode fazer isso através de favores, ajuda, presentes, agregando valor, porque ao contrário do que a grande maioria pensa, esses princípios servem tanto para o sucesso pessoal quanto para o sucesso profissional. O segundo princípio elaborado por Robert é o da escassez. Basicamente, esse princípio nasceu do fato de que nós valorizamos tudo aquilo que é escasso, tudo que existe em pouca quantidade. Quanto mais raro e incomum é algo, muito maior é o interesse das pessoas em ter esse algo. Isso explica o fato das pessoas supervalorizarem ouro, diamante, joias em geral e petróleo, pois esses são elementos escassos e automaticamente se tornam valiosos. É uma espécie de lei da oferta e da demanda. Quanto mais pessoas interessadas em menor disponibilidade, maior é o valor. E o mais interessante é que para aplicar esse princípio é extremamente simples. Basta passar a impressão para outra pessoa de que algo que você possui é raro. De que forma? Mostrando que existe uma quantidade limitada e que tal coisa não estará disponível por muito tempo. E aqui que entra algo mais incrível ainda. Todas as pessoas estão vulneráveis ao princípio da escassez.
Isso faz parte de uma reação inconsciente do cérebro humano. Dessa forma, independente de quem seja, você pode tirar proveito, assim como várias empresas fazem para realizar vendas. É só você observar, por exemplo, a Black Friday. Acontece uma vez por ano, existem descontos únicos, as quantidades de produtos disponíveis são limitadas e existem muitos, mas muitos compradores para poucos produtos. Quer mais escassez que isso? Não existe. O terceiro princípio elaborado por Robert é o da autoridade. O ser humano, por natureza, é inclinado a concordar e a obedecer às ordens de uma pessoa que se apresenta como autoridade, mesmo quando não concorda de forma explícita e completamente com elas. Esse fenômeno ocorre porque nós somos culturalmente educados baseado na ideia de que esses indivíduos possuem conhecimento e poder. Basta olhar para alguma das profissões mais respeitadas do mundo, como por exemplo, advogado, médico, juízes, policiais, todos eles possuem uma aura de autoridade muito grande e que automaticamente impõe muito respeito. Entenda o seguinte, quando há uma figura de autoridade, é maior a probabilidade de as pessoas agirem de forma obediente, mesmo se essa autoridade for ilegítima. E para colocar esse princípio em prática, ou seja, para se mostrar uma autoridade, você precisa demonstrar que realmente sabe aquilo que você está falando. E a melhor forma de fazer isso é utilizando dados científicos, falando abertamente sobre o assunto, usando suas certificações e títulos, claro, se você tiver, e principalmente mostrando os seus resultados. Dessa forma, você colocará em prática mais um dos princípios de Robert e vai deixar explícito que você realmente é uma autoridade no assunto. O quarto princípio elaborado por Robert é o princípio do afeto. Inegavelmente, dentre todos os princípios existentes, o afeto é um dos mais singelos, nobres e difíceis de serem reproduzidos de maneira falsa. Esse princípio descreve a tendência que as pessoas possuem de serem persuadidas mais facilmente por aqueles que possuem uma relação de proximidade e afeto. Isso vai desde pessoas até mesmo marcas. Por isso, ela é com toda certeza uma das melhores técnicas de persuasão existentes. Quer um exemplo? Se você tiver duas opções, a de comprar um produto de um desconhecido ou de um amigo, grandes são as chances de que você faça isso com um amigo, porque ele é uma pessoa que possui vínculos afetivos com você. E isso, de certa forma, influencia no seu processo de decisão. Grandes marcas utilizam desse artifício como um facilitador de vendas, porque no geral as pessoas tendem a apresentar mais objeções quando algo vem de um desconhecido. Mas, conforme eu falei, os princípios da persuasão não se limitam a empresas. Isso está à disposição de todas as pessoas e caso você queira conseguir algo a mais, bem mais fácil, você precisa primeiramente criar vínculos. E não pense que essa é uma tarefa difícil de ser feita. Você pode começar mostrando que você se importa verdadeiramente com a pessoa, dando conselhos, demonstração de carinho, elogios, mantendo contato e ajudando quando for necessário. Fazendo isso, você estará a poucos passos de influenciar positivamente tal pessoa e, consequentemente, torna ainda mais fácil de conseguir dela o que quiser. E não tira isso da sua cabeça. Somos mais propensos a sermos influenciados pelas pessoas que gostamos. O quinto princípio elaborado por Robert é o princípio da prova social. O princípio da prova social descreve a forma com que as pessoas tomam uma decisão. No geral, quando se tem uma decisão a ser tomada, acabamos baseando a nossa forma de agir, tendo em vista a forma como todos os outros estão agindo. Por exemplo, segundo alguns especialistas, uma das únicas formas de você conseguir ajuda caso passe mal em público é pedindo ajuda para uma pessoa específica, porque o mais provável é que as pessoas olhem umas para as outras e vejam que ninguém está fazendo nada. E se ninguém estiver fazendo nada, então essa é a ação certa a ser tomada e todos seguem a sua vida normalmente. Pessoas decidem o que é correto através do que as outras pessoas acham que é correto. Sabendo disso, o que muitas empresas e até mesmo pessoas fazem com o intuito de aumentar sua autoridade e credibilidade de um produto é incluir depoimentos de pessoas em suas ofertas, porque dessa forma
várias pessoas, ao verem outra pessoa falando acerca do produto, aumenta consideravelmente as chances de que ela queira ter as mesmas experiências e, consequentemente, realizar a compra do produto. Sendo assim, para usar esse princípio ao seu favor, mostre exemplo de como outras pessoas já conseguiram os resultados fazendo algo com você. Mostre que outras pessoas tomaram a decisão que essa pessoa deve tomar e não se arrependeram em hipótese alguma. Fazendo isso, pode ter certeza que o seu poder de persuasão e influência irá aumentar exponencialmente sem ao mínimo fazer muito esforço. O sexto princípio elaborado por Robert é o princípio do compromisso e da coerência. Um estudo realizado por uma dupla de psicólogos canadenses em 1968 descobriu um fenômeno fascinante que acontecia com apostadores de corrida de cavalo. Antes de escolher um determinado cavalo, os apostadores se enchiam de dúvidas se realmente aquele animal era o melhor para se depositar a aposta. Só que após realizar o pagamento do bilhete, quase que de forma instantânea, as dúvidas sumiam e o nível de confiança da vitória do cavalo subia de forma absurda. Isso acontecia porque, de forma inconsciente, o simples fato de ter firmado um compromisso através da aposta fez com que eles agissem de forma coerente, ou seja, que eles passassem a acreditar firmemente na vitória. Apesar do bilhete não influenciar em absolutamente nada, o simples fato de comprar um bilhete não muda nenhuma condição física do cavalo, da pista e muito menos do atleta, mas altera o nível de confiança do apostador. Esse é o princípio do compromisso e da coerência. Todas as vezes que você firmar um compromisso investindo tempo, dinheiro ou algo de valor, o seu cérebro começa a trabalhar ao seu favor, ou seja, ele passa a acreditar e ser coerente com o compromisso que foi firmado. Para tirar proveito desse princípio, faça com que as pessoas firmem um compromisso com você e automaticamente o cérebro dela se encarregará de ser coerente. Então, os 6 princípios elaborados por Robert Cialdini para influenciar e persuadir pessoas são: princípio da reciprocidade, escassez, autoridade, afeto, prova social e do compromisso e da coerência. Utilize esses princípios no seu dia a dia e até mesmo nos seus negócios e veja a mudança absurda acontecer. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!